tudo bem? Com um novo cenário lindo, hein? Olha só, que show! Sim, sim. Novo cenário e imagem de 4K. Ó, Tá muito top, boa. hein? Tá show de bola, Lênio. Olha só, Lênio, eu queria começar falando do PL da dosimetria. Por quê? Porque o Paulinho da Força disse que apresentaria o seu relatório nesta semana, não apresentou, e a semana foi atropelada aí por conta da medida provisória, derrotada ontem, e ontem o Paulinho da Força se reuniu com o Alcolumbre, que é o presidente do Senado. E tudo indica que ele está rolando um acordão para ter um texto que seja aí aprovado na Câmara e no Senado, evitando o que aconteceu na PEC da bandidagem, que aprovou na Câmara, chegou no Senado, foi derrotado. Então, eles estariam aí fazendo um acordo para esse projeto da dosimetria. E um dos pontos que parece estar aí, está sendo acordado, Lênio, é essa questão de unificar as penas, os crimes do golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí eu queria, mais uma vez, ouvir sua opinião sobre isso e o andamento desse projeto que está avançando aí, essa discussão desse PL da dosimetria e a unificação desses dois crimes. Olha só. Boa tarde, Yuri, Sinara. Isso tudo é uma vergonha, né? Isso coloca o Brasil como uma republiqueta que, depois de condenar os réus por golpe de Estado, não por furto de supermercado ou por chinelagem, agora querem modificar isso via legislativo. Absolutamente inconstitucional, mas o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Esse assunto é cansativo, porque eu não vi o governo se declarar taxativamente contra. Eu estou esperando uma posição oficial do governo. Por quê? Porque o governo, e de algum modo o próprio Supremo, deixa os seus defensores da tese, tudo isso que aconteceu do golpismo, deixa, por exemplo, a gente sem roupa para a festa. Porque eu queria uma posição forte da vítima, que foi o governo. Eleito, a questão da democracia, a vítima. O que a vítima acha disso? Aí a gente vê, pois não sei. Eu queria uma posição do governo dizendo isso é inconstitucional, nós não vamos admitir, etc. Não tem acordo. Segundo, o próprio Supremo, esses dias, perigosamente, eu ouvi uma declaração do Dino e também uma entrevista do Barroso, do ex-presidente, que coloca uma fumaça assim, nesse processo. Mas o parlamento pode fazer isso. Depois o Dino tentou retificar, disse: bom, mas isso já foi, já aconteceu, agora quem lida com isso teria que ser o Supremo e não o parlamento com o projeto de lei. Interessante é que ontem eu ouvi uma entrevista, assisti uma entrevista do Carlos Portinho, que é o senador pelo Rio de Janeiro, um bolsonarista convicto. Veja como são as coisas, Yuri. Os bolsonaristas raiz defendem a tese da anistia ampla, geral e restrita. Eles são contra esse projetinho do Paulinho da Força. E o Carlos Portinho disse: é inconstitucional a tese. O projeto do Paulinho da Força é inconstitucional. Eu achei engraçado isso. Ou seja,
Tem que vir um bolsonarista raiz para dizer algo que é o óbvio. Estou fazendo apenas isso. Eu só tenho uma palavra para tudo isso, né? Cansaço e outra palavra, vergonha. Fazer um projeto para resolver o problema de algumas pessoas e que são pessoas que tentaram destruir a própria essência da democracia, que dá direito a falar sobre isso, porque usar a democracia hoje para dizer somos democratas e queremos usar o parlamento para modificar as penas é um oxímoro. É uma contradição, é não contentar-se de contentamento. Um pouco do poema do Camões. É impossível fazer isso no direito. Mas dizer o quê? Tudo é possível num país de arranjos, desarranjos, em todos os sentidos, né? Fazer o quê? Agora, é interessante porque eu vi, Lênio, o Flávio Dino dizendo que é possível reduzir as penas no Congresso. Mas é por isso que eu disse que depois ele deu uma corrigida e tal, mas ele disse que, afinal, isso é tarefa do Congresso. Bom, mas se é tarefa do Congresso, basta o Congresso fazer uma tarefa, também é tarefa do Congresso fazer anistia. Exato. Bom, então, qual é o problema da anistia? Se a anistia não pode, projetinho não pode. Anistia 4.0 não pode, anistia light não pode. Se o projeto 1.0 pode, anistia 4.0 também pode. Exato, exatamente. Ô, Lênio, eu queria te perguntar uma coisa. Ontem foi derrubada a MP das fintechs, né, e das bets, e aí existe a possibilidade do governo reeditar aquele decreto que foi derrubado pelo Legislativo e depois o Supremo disse que o Legislativo não podia derrubar. Então, se o governo reedita esse decreto, o que acontece? Se ele reedita o decreto esse, que está de acordo com o que o Supremo diz, não há problema nenhum, começa tudo de novo. Agora, isso apenas mostra que o parlamento é como os frangos da Sadia que vibram com a chegada de uma nova lâmina de cortar pescoços. O parlamento vibra com a desgraça do governo, que perde a arrecadação, e eles, ao mesmo tempo, não abrem mão de bilhões das emendas parlamentares e do fundo partidário. Isto é uma contradição. E a mídia não consegue, a grande mídia não consegue ajudar a mídia alternativa, como estamos fazendo aqui, para desmoralizar essa gente. Isso também é cansativo, isso também é uma repetição de um filme que nós vimos e que estamos repetindo sempre. O Brasil acaba sendo o único país do mundo em que o parlamento é que se torna um algoz do sistema. E normalmente o algoz do sistema é o executivo, e por vezes até o judiciário, é muito raro. Mas hoje a gente vê que o parlamento, todo o poder emana do povo, como se o povo brasileiro tivesse de acordo com, por exemplo, desonerar, não cobrar imposto das bets. Quando as famílias estão aí, a gente nem precisa falar sobre tudo isso. Tudo isso muito bizarro. Nós vivemos tempos bizarros. Mas tem que reeditar, sim. Se reeditar, não tem problema nenhum. Eu reeditaria imediatamente. E, Lênio, nesse sentido, a MP também pode ser reeditada? Aí tem um problema, mas dá para modificá-la em alguns aspectos e fazer de novo, né?
Vamos ver o que Eu o acho que é governo vai... mais jogo decreto, né? Nós vivemos um presidencialismo. O presidente tem direito de editar decretos. Eles agem como se eles Engraçado. pudessem Isso. derrubar. E como se fosse Engraçado. parlamentarismo, né? Isso. Vamos colocar uma coisa aqui muito clara. As contradições. A turma da extrema-direita adora os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte dá total deferência ao Executivo. O Executivo pode tudo, inclusive autoanistiar-se. Ele pode tudo, não tem limites. Pode, inclusive, mandar prender pessoas pelo sotaque. Lembram disso? É aquilo que se chama de um self-restraint e uma deferência total que se dá ao executivo. E o parlamento não pode fazer nada com relação a isso. Aqui no Brasil, que a extrema-direita odeia seu próprio país, aqui no Brasil, o presidencialismo é de fancaria. O presidencialismo é um disfarce de um parlamentarismo. E o presidencialismo tem que ficar, o presidente da República de um país de 210 milhões de habitantes não pode fazer um decreto ou não pode querer aumentar alíquotas, não pode propor aumento para jogos, etc., que o parlamento nega tudo isso. Essas contradições deixam a gente muito triste, decepcionado, porque qual é o futuro se não se consegue mexer nas mínimas coisas? E pior, quando derrubam, fazem uma comemoração que deu a impressão que comemoraram o nascimento da República ontem, vibrando. Essas coisas têm que ser transmitidas para a população, para que a população entenda em quem eles votaram, né? Exato. Se eles querem governar de outro jeito, eles que ganham a eleição. Bom, eles já tentaram governar de outro jeito, né? Exato. Exatamente, no 8 de janeiro. Não, né? 8 de janeiro é isso. É isso, tentaram levar no tapetão, né? Primeiro que o Bolsonaro fez de tudo para evitar a derrota, né? Tentou impedir os eleitores de chegarem nos seus locais de votação no Nordeste, colocou dinheiro, né, com benefício, um monte de coisa de auxílio, e depois tentaram dar o golpe, né, Lênio, que não pode ser esquecido nunca. Claro, né? E agora o projetinho, esse aí, o do Paulinho da Força, esse projetinho desmoraliza o direito, desmoraliza as instituições. Deveria ter uma possibilidade de declarar a inconstitucionalidade de um projeto pela desmoralização do sistema. Assim, esse projeto não pode... Essa lei é inconstitucional porque desmoraliza o sistema. Deveria ter algo desse tipo assim, ou a pouca vergonha embutida no projeto causa uma inconstitucionalidade chapada. Algo assim. É isso. A gente estava tentando lembrar agora mais cedo algum projeto de lei, vamos ver se o Lênio tem memória desse ano, que seja positivo para o povo, que tenha vindo do Congresso, porque a gente estava lembrando que as únicas coisas que realmente beneficiam o povo, por exemplo, a isenção do imposto de renda, tá? Veio do governo federal que propôs. E a gente, o único que a gente lembrou foi a Lei Felca, da adultização das crianças. O resto, a gente só PL da devastação, aquele PL que aumentava o número de deputados. Você lembra de alguma coisa neste ano? Só a Lei No ano Felca. anterior também, Lênio. Desde 2020, tá valendo desde 2023 a conta, se o Congresso brasileiro fez alguma coisa. Claro. A lei Felca também, porque foi uma questão populista, assim, de
de se aproveitar de uma onda, porque aquilo é do tipo quem é a favor de exploração de crianças, né? Como alguém dizer assim, eu sou a favor, eu sou contra a corrupção, e o cara disse muito bem e tal. Bom, alguém é a favor, então tem um pouco assim do projeto que é o oportunista, né? O parasita do sistema, né? O parlamento acaba fazendo isso. Fora disso, não tem nada. Fora disso, o parlamento só gastou dinheiro, o parlamento tenta barrar as ações do poder executivo e quer desmoralizar a democracia com a anistia 4.0 e agora com esse arremedo horroroso que é esse projeto de um cidadão chamado Paulinho da Força. É impressionante, né? No Brasil, até a arbitragem está desmoralizada, né? Os árbitros de futebol têm o VAR à sua disposição, eles vão lá e olham a imagem, brigam com a imagem, e o que aconteceu, né? Esses tempos de pós-modernidade, nós rompemos totalmente a relação palavras e coisas. Pode-se fazer qualquer versão, porque fatos já não existem, né? Isso são tempos difíceis, tempos muito duros. Ô, Lênio, deixa eu sair um pouquinho da pauta da política do Congresso e te fazer uma pergunta, porque ontem o ministro do Supremo, Barroso, ele falou durante um encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça na Bahia e falou que é preciso saber a hora de sair, indicando aí, e vários veículos de imprensa indicam que ele vai sim adiantar a aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. Queria saber como é que você avalia, como que você enxerga a possibilidade do governo Lula ter uma indicação adiantada para a Suprema Corte. Em termos políticos e em termos políticos é importante até por um cálculo de benefício, né? Por exemplo, pensa comigo aqui, Yuri. Primeiro é um cálculo matemático, depois é um cálculo estratégico político. O cálculo matemático o ministro Barroso tem mais 7 anos de Supremo. Se ele sai agora e o Lula nomeia, esse novo ministro, no mínimo, terá 15, 20 anos de Supremo. É uma vantagem para quem nomeia, correto? Então, é uma vantagem para o governo, digamos, que pode nomear alguém que fique o dobro, no mínimo, do tempo do próprio ministro Barroso. Deu um acordo, percebe? Segundo, o cálculo político estratégico depende muito da capacidade do governo. Cortou um pouco, não? Estamos te ouvindo. Deu um corte, não? Deu uma cortada para mim, mas já voltou. Bom, depende muito da capacidade do governo. Por exemplo, o governo tem que saber nomear alguém com experiência que tenha o mesmo pique, digamos, que tenha a capacidade, digamos, de articulação jurídica, etc., como o Flávio Dino, por exemplo. Tem que nomear alguém como Flávio Dino. Tem que saber se o governo tem condições, se ele resiste a pressões, etc. Porque não esqueçamos que às vezes, as vagas do Supremo e do STJ são utilizadas para resolver problemas até de eleições. Nós já temos casos de ministros nomeados. Agora mesmo teve essa discussão no STJ com a questão do Alagoas. Lembram disso? Agora, a ministra, segundo consta, a gente nunca sabe porque isso não é feito com ata, né?
Não tem uma ata em que o presidente da República resolve nomear ministra ou ministro dizendo, depois de discutir tais e tais, eu cheguei à conclusão, não, isso é um ato discricionário dele. Agora, e há outros casos em que o Supremo Tribunal, o presidente da República, resolveu problemas políticos e depois se arrepende porque, ou pressões, etc., lembram, por exemplo, as discussões recentes. Né? Pense na prisão do Lula, que ele perdeu por 6-5 o habeas corpus com a Rosa Weber, que tinha sido nomeado por quem? Por Dilma Rousseff. Pense na maioria que votou contra o Lula, contra o habeas corpus do Lula, nomeados por quem? Por ele mesmo, Luiz Inácio Lula da Silva. Não preciso me estender sobre isso, que todos têm um juízo formado e sabem do que se trata. Então, duas questões. Saindo o ministro Barroso, o governo terá, no mínimo, um ministro. Este governo pode perder na próxima, mas este ministro nomeado vai ficar, no mínimo, 15, 20 anos. Barroso ficaria 7,5, pela idade. O tamanho, a estratégia, como o governo vai conduzir isso. Quem ele nomeará, essa é uma questão da competência dele ou da incompetência. Vai depender, então, do próprio governo. Né? Lênio, falar no Barroso, 2 dias atrás, e a gente voltando um pouquinho aqui na história da dosimetria, ele falou que as penas foram exageradas. Ele disse que achou que não devia acumular, que 2 anos, 2 anos e meio estava de bom tamanho. Você acha que essas frases do Barroso aumentam a chance do julgamento ir para o plenário? Não, isso não. Isto passou. Vamos dividir, digamos, dentro de tudo isso que nós estamos falando, da roupa de ir para a festa, né? Ou sem roupa para ir para a festa. O que aconteceu no julgamento de Bolsonaro, isso acabou. Acabou. Vai ter embargos, etc. Não tem chance nenhuma disto ir para o plenário. Causa finita. Agora, vamos para a parte 2. Projeto 1.0, Fiat 147. Lembra do Fiat 147? Eu lembro. Não lembro, não. Ou daquela Brasília que tinha 2 carburadores que sempre estragava, porque 2 carburadores é impossível, sem computador. Esse projeto, se for aprovado, e colhem na geladeira, é isso que eu estou dizendo. Então, repetindo, a primeira questão não tem nada de novo. Não vai ter nada. A segunda, projeto 1.0 sendo aprovado, a chance, primeiro, que ele vai para o plenário do Supremo, porque seria uma ação direta de inconstitucionalidade. Pelo cenário, o parlamento aprova, o presidente Lula veta, será? Esta é a pergunta. Porque essa certeza eu não tenho. Mas vamos lá. Cenário 1. Parlamento aprova, Câmara, Senado, projeto 1.0, presidente Lula veta. Volta para o parlamento derruba o veto. Isso. Alguém de um partido como o PSOL, PT, ou o próprio Procurador-Geral da República, sabe-se lá, também não acreditaria que ele faria isso, mas vamos supor o PSOL, ou PSB, ou PT, PDT, entra com uma ação no Supremo Tribunal, que vai ser julgada pelo plenário, pelos 11 ministros. Ora, um voto já tem, que é o do Barroso, provavelmente, não sei. Então, respondendo, Sinara,
a possibilidade da anistia 1.0 não ser derrubada no Supremo, não quero acreditar nisso, mas eu tenho dados concretos nesse sentido, é possível que a anistia 1.0 vingue. Isso se o Lula pode ele nem vetar, né? Porque tem gente dentro do próprio PT que Eu não defende uma redução das penas, né? O senador Jacques Wagner já defendeu várias vezes a redução, que acha exagerada as penas, tá? A Gleisi também, mas não dos também mandantes, e o próprio... Mas não dos mandantes, tá, Lênio? Então, seria daquela raia miúda, os chamados bagrinhos, né? Reduzir as penas dos mandantes não é aceito por ninguém, isso aí. Agora, é fato que o Barroso deu corda aí para a diminuição, né? Aliás, tudo isto começou com uma entrevista do ministro Barroso no jornal. Vamos ver se lembram que jornal. De verdade. O Globo. Um sábado de manhã. Lembram disso? Sim. E eu imediatamente escrevi um artigo, depois escrevi outro, depois escrevi outro, depois escrevi outro. Por isso que agora não escrevo mais, porque, de repente, eu estou escrevendo algo que sabe-se lá, o próprio Supremo e o governo não estejam tão desacordo. Eu não quero ficar sozinho, né? Nessa batalha, nós e você, eu e vocês aqui, o pessoal nessa luta toda, né? Aqui a gente não consegue fazer previsão nem sobre o passado, então não pode fazer previsão sobre o futuro, né? O Vitor Sarno está perguntando qual é o projeto 1.0, anistia 1.0, é essa dosimetria, essa redução das penas. E o que estão falando é que o Bolsonaro poderia reduzir de 27 para 21, que não seria, já tem matérias dizendo aí quanto seria a redução, não seria isso? Não. Seria quanto, Lênio? 27 para 12 ou 13. Ou seja, daria para ele 2 anos de regime fechado e sairia. É que a gente não conhece o projeto, né? Diz que vai... Isso é um projeto secreto. Isso é outra questão na República, um projeto que as pessoas discutem sem saber o que diz o projeto. É um absurdo, né? E outra, a urgência é o projeto da anistia ampla, geral e restrita. Aí mudou para dosimetria, né? É outra coisa que também vai ser apresentada, né, Lênio? Mas a urgência era a anistia, né? Que foi aprovada. Como diz o senador Carlos Portillo, ou Portinho, projeto da dosimetria é inconstitucional. Quem sou eu para contestar o deputado Carlos, o senador Carlos Portinho? Muito bem. É isso aí. Eles que disseram, né, Lênio? Aliás, disseram. Ontem ele disse assim, eu guardo bem isso na memória. Ele estava na Globo News, eu acho, enfim, e num debate que ele estava com o Renan Calheiros. Isso, acho que foi. Aí ele dizia, eu sou jurista, eu estudei direito e, portanto, qualquer advogado sabe que um projeto desse para mexer nas penas é inconstitucional. I rest my case. Pronto. Isso aí. Vou fazer um artigo dizendo, como disse Sua Excelência o jurista Carlos Portillo, esse projeto é inconstitucional. Bom. Olha, vamos acompanhar, Lênio. Muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Muito obrigada. Sempre um prazer, Lênio, conversar com você.
Pessoal, travou aqui, né? Esse equipamento todo novo é da Vivo e se fosse da Claro também modificava nada, porque o anterior era da Claro também não funcionava. Portanto, tudo isso é a mesma coisa. Você só fala com robôs, você liga para lá, diz que 1, diz que 2, aí vem o cara na sua casa, ele vem aqui, não arruma nada, ainda suja as paredes, depois vem um outro para tentar arrumar, fica tudo isso, e quando eu vou falar com vocês, tranca a minha bela imagem. Mas está lindo o seu cenário, está lindo. Obrigada, viu, Lênio? Até a próxima. Tchau, Lênio. Beijo, Valeu, bom pessoal. fim de semana. Valeu, tchau, tchau. Valeu, vocês também.